Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 minutos. Eu sou o Denis e essa é, juro, a última vez que eu estarei nesse estúdio sozinho. Danilo volta hoje já. A gente vai entrar no ar na terça, volta hoje lá dos Estados Unidos. Então, nessa semana, o podcast já vai ser com o Danilo do meu lado, tudo normal. 15 minutos da semana que vem também, mas hoje vamos fechar essa tríade, terceira semana seguida de monólogo no 15 minutos, que é a nossa sessão semanal, onde a gente conversa, ou eu falo, por um assunto sugerido por um dos nossos assinantes. Hoje a sugestão nem veio pelo grupo no Facebook, que você tem acesso se você assinar e apoiar o Bola Presa, veio por e-mail mesmo, aliás, nem e-mail foi via mensagem do Both Things Play Hard, então nem sei quem é de verdade a pessoa que mandou, mas ela pediu pra gente falar da entrevista do Damian Lillard pro J.J. Redick, ex-jogador J.J. Redick, que agora tem agora não, faz tempo, que ele tem um podcast e eles conversaram sobre inúmeras coisas, entre elas o J.J. Redick falou sobre o que mudou na NBA desde que ele chegou e ele começou a falar sobre a parte da ring culture, que eles chamam, né? A cultura dos anéis, de só que a única coisa que vale é ser campeão, dessa pressão que ele recebe sobre para mudar, sair do Portland Trail Blazers para brigar por um título, senão ele corre o risco de se aposentar sem ser campeão da NBA, e ele falou um pouco sobre isso. Eu vou colocar agora um trecho dessa entrevista, que eu acho que é o Coast to Coast, que lá no Twitter, que legendou um pedacinho para ficar mais fácil. Vou colocar agora para vocês assistirem, e aí eu quero falar um pouco sobre isso em 15 minutos. The NBA I play in now is not the NBA that I came into, and I expect it to evolve. Everything is constantly changing, but like I feel like I play for the love of the game. Like I want the competition. I want to know what it feels like to win. I want to see my teammates do well. I want to see my teammates get paid. You know, like I enjoy the bonding part of it, but now it's like that don't count. Regular season don't count. Get a ring. You know what I'm saying? Like this guy's the MVP. This guy did this. He the first. It's like, bro, what is this stuff? Like, what is this? You know what I'm saying? Like, I don't want to make it about my situation, but I was talking after a game like a week ago, and I was just like, they was asking me about Dame, but like to win a ring, and I'm like, bro, I don't need to prove to y'all that I want to win a ring. Why the hell do I play? Like, we can't keep acting like nothing matters. Like the rest of the stuff, the journey doesn't matter. We can't keep doing that. You know what I'm saying? So I feel like there's so many ways that the league is different. There's so many ways, and I think about it all the time where I'm like, man, I don't know if I can just play a long time, because I don't enjoy what the NBA as a whole is becoming. How do you maintain a level of sanity within this discourse? Because I have a real life. Like, I think that's the best way to put it. Like, I don't live my life as Damian Lillard. Like, I go home, I play with my kids. Like, I play with my kids. I go to my mom's house. I hang out with my cousins. You know what I mean? Like, I have a life. I talk to my grandmother on the phone, and, you know, my uncle calls me and we talk on the phone all night about just regular stuff. You know what I'm saying? So, like, I have a life that's stable and is not based upon who I am as an NBA player. Bora lá, então. Eu não sei, das últimas vezes eu falei sem parar e passou dos 15 minutos. Mas será que eu vou ter tanto a dizer assim? Veremos, mas eu acho que foi muito legal isso que o Damian Lillard falou. É um tema que vem martelando na minha cabeça já há um tempo. É um tema recorrente até no Bola Presa, porque o rapaz aí que mandou a mensagem pra gente disse que quando viu essa entrevista do Lillard, lembrou da gente, até pelo fato da gente não querer conversar sempre sobre quem é melhor,
quem vai ganhar o MVP essa temporada, quem vai ganhar o prêmio disso, e é uma coisa que a gente no Bola Presa sempre evitou. E aí o cara da mensagem mandou falar, agora eu entendi, achei que no começo era mais um charme, assim, mas é que é um risco de, se você mergulha de cabeça nesse quem é o melhor, de repente você não consegue falar sobre outra coisa. E você só fala sobre isso, não tem outro assunto, parece que é a única coisa importante, e você acaba perdendo todas as outras pequenas coisas que acontecem no esporte em geral. Por exemplo, quando rolou a final da Copa do Mundo, agora, alguns meses atrás, e foi uma final, assim, épica, aconteceu de tudo, parecia um jogo decidido, o jogo não estava mais decidido, empatou, prorrogação, a gente parecia que ia ter um gol do título, de repente, não, empatado de novo, e um quase gol no último lance, tanta coisa aconteceu, foi um jogo tão legal, tão emocionante, mesmo para quem não estava torcendo diretamente para um dos lados, e o que foi discutido quando acabou aquela aventura. Se o Messi era agora o melhor de todos os tempos, ou se não era, se ele tinha finalmente passado o Cristiano Ronaldo para ser o melhor. Gente, esquece isso. Mas não dá para esquecer. Porque só conversam sobre isso há 15 anos. Agora que o maluco ganhou a Copa do Mundo, vão falar sobre o quê? Agora vão deixar quieto? Então, se você entra nessa, é muito difícil sair. E eu gostei da fala do Damian Lillard, porque ele fala do processo. Ele fala, de repente, tudo que a gente está conversando é sobre ganhar título, e aí, de repente, nada importa. Ele cita, né? Temporada regular não importa. Então, o que a gente está fazendo aqui? Por 82 jogos. Porque os caras estão viajando o tempo inteiro e passando mais tempo, como ele também diz na entrevista, mais tempo com os companheiros de time do que com a família ou qualquer outra pessoa que ele conheça, para jogar uma temporada regular de 82 jogos que não vale nada. Mas é isso, se você pega a reação das pessoas, não vale, o que vale é o título, o que vale é ser campeão, vale os playoffs, vale se você ganhar no final. Se você jogar bem, mas no final você dá aquela entregada, aí já não valeu, porque é o título, é uma coisa que parece contraditório, o próprio Lillard também comenta isso na entrevista. Tipo, claro que ele quer ser campeão. Ele diz, claro que eu quero ser campeão, eu jogo para isso. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser só sobre isso. Senão acaba a graça da coisa. Aliás, muita gente para de praticar esportes em geral justamente por essa obsessão pela vitória. E eu tô falando isso da gente, jogando pelada aí no fim de semana. Tem gente que é tão competitiva e tem tanto desgosto pela sensação de perder, pela raiva de ficar em segundo, que não consegue aproveitar o processo, como diz o Lillard. Então, se você não consegue aproveitar o processo de encontrar seus amigos para jogar bola no sábado, de jogar conversa fora com eles antes, de ouvir uma provocação depois que você perdeu o jogo, se essa parte deixa de fazer sentido, por que você vai sair de casa todo fim de semana para jogar bola? Só vai valer a pena quando você ganhar, e não é uma garantia. Você vai começar a achar que faz mais sentido você assistir um filme. Você tem mais controle do que vai acontecer. Você pode ver antes, você pode tentar descobrir antes o que vai acontecer, para você não ter decepção, para você não ter frustração quando o personagem que você gosta morrer. Aliás, muita gente tem isso, né? Muita gente tem essa raiva com roteiristas, porque não quero sofrer hoje, eu quero que aconteça, eu tô engajado, eu passei anos engajado nessa série, e você vai me dar uma conclusão que eu não quero? Agora é meu, você já perdeu. Hoje em dia, nessa cultura dos fandoms, o fã se considera mais dono da obra do que quem está escrevendo ela. Então, você não pode fazer isso com o meu personagem. E o esporte é fora de controle. Para quem assiste, para quem pratica, para gente que comenta, esporte, tudo pode acontecer. E se você só se dá por satisfeito com um resultado, que é a vitória, você eventualmente vai perder qualquer
tesão que existe nisso. E o argumento do Lillard, até para justificar o fato dele não sair aí desesperado por um título, mudando de time ou atacando fogo em Portland, é porque ele está aproveitando o processo. Ele diz que ele quer ganhar, ele gosta da competição, mas é isso, ele gosta da competição, ele gosta da experiência de participar de uma coisa onde ele pode ganhar e perder, e que ele gosta da interação com os companheiros, ele gosta de ver o companheiro dele tendo sucesso, ele gosta de ver o companheiro dele sendo bem pago, ele gosta do dia a dia. E às vezes, e claro que perder tudo é enlouquecedor, mas existem vitórias. Muitas vitórias ao longo de uma temporada de 82 jogos, você ganha muitas vezes. São muitos jogos onde eles se divertem, onde ele vai lá e marca 71 pontos, como foi no outro dia, e ganha uma partida. O que parece que está incomodando ele nessa fala dele sobre o que... A conversa começou com o J.J. Redick perguntando sobre o que mudou na NBA desde que ele chegou. Eu acho que o que incomoda ele é ele marcar 71 pontos, é ele aparecer todos os dias para jogar em Portland, jogar bem, entregar entretenimento até para todo mundo, e a conclusão é: mas você não é campeão. Por que você está fazendo isso? E acho que a gente está se perdendo todos, porque todo mundo com rede social, todo mundo virou comentarista, né? Então eu acho que as pessoas hoje ficam menos à vontade para simplesmente comentar uma sensação. Tudo tem que ser muito bem argumentado, senão vai aparecer algum desconhecido que você nunca ouviu falar no seu Twitter e já te xingar, ou te criticar, ou perguntar de onde vieram esses dados. Tipo, você tem que justificar de alguma forma. Então hoje acho que nossa conversa sobre esporte parece muito pautada pelo resultado e pela eficiência. E essa é uma parte que é meio incômoda às vezes, porque a revolução da eficiência chegou no esporte faz muito tempo, em alguns esportes chegou antes, alguns depois. Nos esportes americanos é uma coisa que tomou o beisebol de assalto e aí aos poucos foi sendo absorvida por outros esportes. Então hoje tudo você quer que seja medido, quantificado, e aí você coloca na balança da eficiência. Arremessos de 3, de meia distância, bandejas, estilo de jogo, descansar ou não descansar um jogador, tudo tem que ter uma justificativa na base da eficiência. E a gente vai dar nosso palpite sobre quem é o melhor jogador, o MVP, etc. Você não vê conversa onde a eficiência não esteja no centro da discussão. E isso acaba contaminando tudo. Então, vira uma eficiência não só do jogo, só daquele dia, vira uma eficiência geral. Tipo, por que estamos fazendo isso? Eu acho que nós, como fãs, torcedores, até como comentaristas, mídia em geral, a gente fica meio perdido quando o assunto não parte para o ganhar tudo, para o ser campeão, para ser o mais eficiente e vitorioso possível. Então a gente às vezes não consegue vir aqui e comentar de um time que está vivendo uma fase super legal sem falar, tá, mas dá para ser campeão? Não dá? Então vamos fazer o quê? Vamos trocar alguém? E aí vem os torcedores que a cada 6 meses querem uma reconstrução do time, porque esse time não vai ser campeão assim. E o argumento do Lillard é, tá bom, mas um time vai ser campeão. Os outros 29 não vão ser, e a gente vai viver todos numa eterna frustração. E aí você vai bater o olho num time e falar, esse aqui não tem cara de campeão. Quebra tudo, porque ser campeão é a única coisa que importa. Então eu acho que o Lillard tocou num ponto importante, não só para ele fala disso do ponto de vista dele, né? Então da pressão que ele ouve e de como ele responde a isso e da saúde mental dele, mas eu acho que a gente pode importar isso para nossa experiência ao todo como esporte. Tipo, por que a gente está fazendo isso? E é uma coisa que eu penso muito nisso porque é meu trabalho.
Então, se quinta-feira eu tenho que vir aqui gravar podcast e eu não tô afim, eu preciso me perguntar, tô lá escolhendo a pauta do podcast, por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está vindo aqui conversar de basquete? Tem uma graça nisso. Eu comecei a fazer porque eu gostava de escutar antes de começar a falar. E eu gostava de assistir Mesa Redonda quando eu era pequeno. E eu sei que vocês gostam, que vocês estão aqui também. Então, tem coisas legais acontecendo aí. E essa coisa legal é só descobrir quem é o melhor? Quem está fazendo o basquete da forma mais eficiente? Acho que não. Acho que é uma das coisas legais. Mas não é só isso. E é bom a gente voltar a criar esse hábito de pensar no processo. Eu acho muito legal, por exemplo, no beisebol, de novo, que é o esporte que virou o trem condutor da discussão de eficiência no esporte, como eles se consideram, como é o apelido do esporte nos Estados Unidos, que é o passatempo americano. É isso, o esporte é passatempo também. É a única coisa que justifica a temporada do beisebol durar mais de 160 jogos. É porque é um passatempo. Você vai no estádio de beisebol ver um jogo, não porque aquele jogo é importante, é porque é um passatempo. Você vai lá comer, você vai lá passar um tempo com seus amigos, passar um tempo com seu pai, com sua mãe, e conversar com a galera ao seu redor, mexer no celular de vez em quando, porque o jogo demora 6 horas para acabar. Tudo isso é parte da experiência esportiva. Mas se toda hora a gente só quer discutir quem é o melhor, e quem vai ser campeão, e quem vai ser o MVP, e se a gente achar que a temporada do Damian Lillard não vale a pena porque ele não vai ser campeão, e não vai. Não esse ano, dificilmente ano que vem. E o Blazers, pelo menos, não parece próximo de trazer um time que vai levar o Lillard a uma briga por campeonato tão cedo. Se a gente só considerar que o campeonato vale a pena, que só o título vale a pena, a gente nunca mais vai dar bola para um jogo do Damian Lillard. E se a gente não der bola para o Lillard, o que a gente está fazendo, sabe? Será que a gente gosta tanto de basquete assim, se a gente não vai dar bola para o Damian Lillard jogando? E o que ele está tentando provar é... Não, é legal. Para mim é legal também aparecer, vir aqui e jogar um jogo de basquete. E aí eu acho que a gente tem que ir lá e se colocar no lugar de novo, na pelada do fim de semana. Vocês não gostam de jogar? Eu gosto de ir lá jogar. Me irrito às vezes quando eu jogo mal. Me irrito. Lado ruim de ser ruim. Mas quando eu tô lá jogando é divertido. E os jogos que eu participo não valem nada. Eu jogo peladas que vão até 21 no máximo, e aí quando acabar, imediatamente começa a outra com as mesmas pessoas que estavam lá. Mas é legal, aquela sensação de estar lá é legal. E no caso do Lillard, acho que ele se diverte com isso. E aí tem o bônus de que ele é tão bom que é divertido pra gente assistir também, ou deveria. Muita gente hoje acho que perdeu esse gosto de assistir, só quer assistir se estiver valendo algo grandioso. E... como eu acabei de falar, se a gente só vai se importar com as coisas grandiosas, boa parte da nossa vida e do nosso dia a dia vão ser uma chatice. E eu acho que é uma discussão que vale para qualquer modalidade, é uma coisa que eu tenho visto muito no futebol. E o futebol sempre, especialmente aqui no Brasil, né, sempre foi uma coisa meio à parte disso. O futebol é meio místico, o futebol tem mais coisas acontecendo. Mas agora não, agora a gente está o tempo inteiro contando gols e assistências. A gente quer medir quem é melhor por gol e assistência. No meu tempo, vou dar uma de idoso, a graça era que não era contabilizado, não dá para contar, não dá para mensurar o talento de um jogador. Por que o Zidane é melhor que os outros? Você viu aquela dominada de bola que ele deu no meio campo? Numa jogada que não deu em lugar nenhum? É aquilo que fazia ele ser tão especial. Agora eu vejo o pessoal, mesmo galerinha que tá lá no Twitter falando de NBA, de MVP, bitolada com gol e assistência. E aí quando o glorioso Anthony vai dominar uma bola e começa a girar igual um peão, o pessoal fica indignado porque qual é a função daquilo? Qual que é a utilidade? Onde está a eficiência
nesse giro no lugar nenhum. E a eficiência não tá em lugar nenhum, tá? Ele quis fazer. E mais importante, ele é capaz de fazer, o que a maioria dos outros jogadores não é. E quando eu tô em casa assistindo e ele começa a girar, eu dou risada. Eu acho graça, eu acho bonito. E é divertido. Me faz, por um segundo, estar feliz vendo futebol. E isso que não tem preço. Se no fim da temporada ele vai ser campeão ou não, pra mim, sinceramente, no Manchester United, foda-se o Manchester United. Eu quero me divertir com o esporte e o Lillard quer se divertir jogando. O Lillard quer se divertir no Portland Trail Blazers. Ele não quer sair e mudar de lugar e tentar agradar os outros e sair do ambiente onde ele gosta. Então acho que isso é muito raro hoje em dia, porque, né, vou ter que falar a palavra, aquela, com L. A galera tá preocupada com o legado, que é a eficiência, a versão histórica. O cara é preocupado com o legado dele, então ele tem que fazer algo grandioso, glorioso, e esquece só de participar de um jogo divertido de basquete numa terça-feira qualquer, em Milwaukee. É isso que o Damian Lillard trouxe de volta, e ele falou de um jeito meio pessimista. Ele disse que a NBA para ele tá mudando para pior, menos gente enxerga as coisas assim, e que ele não sabe quanto tempo ele vai conseguir ter ânimo para acompanhar as coisas desse jeito. Espero que ele continue se divertindo e que a gente continue se divertindo assistindo ele aí todos os dias, porque essa é a graça da temporada regular. O dia que a gente perder isso, a gente aparece aqui só nos playoffs para dar parabéns para quem ganhou no final. E esporte não é só isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Espero que vocês tenham se divertido também. É o objetivo, de certa forma, também desses comentários. E quinta-feira à tarde estarei aqui com o Danilo do meu lado para falar de algum tema aí que a gente vai decidir na hora. Beleza? Até mais e tchau, tchau!